minha linda cidade. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de enriquecimento espiritual, bíblico, teológico, quando temos então hoje a oportunidade de estudarmos mais uma vez a palavra de Deus através de mais uma abençoada lição da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos pela preferência, pelo carinho, pela compreensão, nas vezes que não tenho tido condições de realizar esta videoaula, mas em nome de Jesus, a partir de agora, desse novo trimestre, com auxílio da graça de Deus, pretendo ser mais efetivo e frequente. Amém? Meus irmãos, a partir do primeiro domingo do mês de julho, iniciaremos os estudos de um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. O Deus que governa o mundo e cuida da família, tendo como base bíblica os livros de Ruth e Esther. E eu lhe convido a nos acompanhar aqui no canal Pastor Ismael Soares e Vozes da Palavra e Pioneiros da Igreja. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, nos abençoe com a sua inscrição. Divulgue, compartilhe, comente se você está gostando desse material. Também aí está o meu contato, o WhatsApp. Caso você queira entrar no grupo do canal, eu lhe enviarei em primeira mão o link dessas videoaulas e também de outros vídeos e estudos bíblicos. Que Deus te abençoe. Nesse domingo, dia 30 de junho, finalizaremos o estudo desse segundo trimestre da IBD com a lição de número 13, a cidade celestial. A base bíblica encontra-se em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 ao 14, e capítulo 22, versículos 1 ao 5. Vamos ao nosso texto áureo? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. E os objetivos dessa aula são conceituar o paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse e conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. O que a Bíblia diz sobre a cidade celestial, a Nova Jerusalém, o paraíso, o eterno e perfeito estado dos salvos. Como o Apocalipse capítulo 21 e 22 retrata tal realidade e quais grandiosas bênçãos os salvos em Cristo desfrutarão ao chegar na cidade celestial. Meus irmãos, durante esse trimestre tivemos a oportunidade de estudar sobre a carreira do cristão, o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar ao céu. E nesta introdução, eu desejo fazer uma breve recapitulação ou revisão. Conforme você pode observar, aí na tela temos um resumo desse segundo trimestre com palavras-chave em cada uma dessas 13 lições. Acompanhe-nos. Na primeira lição, nós vimos que a carreira ou caminhada do cristão tem início na conversão, no novo nascimento. Na lição número 2, foi enfatizado que o crente deve renunciar à largueza da porta dos prazeres e deleites terrenos e permanecer na porta estreita, a fim de viver um relacionamento pleno com Deus. Na lição de número 3, o cristão é incentivado a viver com os pés na terra, mas com o coração no céu, conduzindo-se com sabedoria e vigilância. Foi aquilo que vimos na lição de número 4. Pois, conforme a lição de número 5, 3 são os inimigos do cristão: a carne, o mundo e o diabo. E para vencê-los é o que vimos na lição de número 6. Como vencer o Senhor Jesus Cristo, devemos manusear as armas espirituais da palavra, da oração e do jejum. Na lição de número 7, fomos alertados de que o salvo em Cristo deve saber lidar com aquilo que ameaça a sua vida espiritual e comunhão com Deus e a igreja, como a murmuração, o pecado. Tal tema foi tratado na lição de número 8, cujo caminho para a cura, restauração é a confissão e o abandono.
Na lição de número 9, vimos outra terrível ameaça ao cristão, a tentação, que é a incitação ao mal, ao pecado, cuja origem é diabólica, mas que nasce dentro do ser humano. Portanto, como nos mostrou a lição de número 10, somos motivados a seguir o padrão celestial, divino, a santidade. E é isto que nos diferencia daqueles que vivem o contrário disso, cujo destino é o que foi estudado na lição de número 11, o inferno, uma realidade e eternidade terrível de distanciamento de Deus. E tudo isso, meus irmãos, serve-nos de alerta para valorizarmos a tão maravilhosa salvação e a bendita esperança cristocêntrica e celestial que estudamos na lição de número 12. E isto tem tudo a ver com a última lição desse trimestre, que diz respeito ao alvo do cristão, o céu, o nosso destino final, o fim do salvo em Cristo Jesus, fim do grego telos, é o seu objetivo, finalidade ou propósito, o céu, a cidade celestial. E conforme aí está em nossa introdução, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, somos peregrinos, viajantes, somos forasteiros, ou seja, de fora, nós não somos daqui. A nossa pátria, conforme afirmou Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, nossa pátria é celestial, ela está nos céus. O apóstolo Paulo, nesse contexto, dirige-se aos crentes que viviam na cidade de Filipo, os filipenses. Eles viviam em uma colônia romana, conquistada por César Augusto. Naquela cidade viviam muitos veteranos e heróis de guerras. Ali, muitos ganharam do governo romano terras, casas, isenções e impostos. Mas Paulo faz questão de salientar aqueles crentes e também a nós hoje. Há uma cidade, há uma terra, uma cidadania melhor, a cidadania celestial, pois a nossa pátria, ele afirmou isso com muita ênfase, a nossa pátria, cristãos, está nos céus. Glórias a Jesus. E o termo pátria da língua grega é politeuma, cujo sentido aí é região governada por Deus. Esse é o nosso destino final. Por isso, concordamos com o saudoso evangelista Billy Graham, quando afirmou: a minha casa está nos céus, eu estou apenas viajando por este mundo. Portanto, meus irmãos, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus. Aqui ou ali se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. O primeiro ponto assim nos diz: o paraíso eterno. Primeira parte, o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O termo paraíso aparece na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento hebraico, sinônimo de Jardim do Éden, que Ezequiel capítulo 31 também é chamado de Jardim de Deus. Tal termo é procedente do persa, cujo sentido é um jardim fechado, uma vinha ou pomar, lugar de delícias. E tudo isso estará associado ao termo paraíso. Este era o lugar perfeito, criado por Deus para Adão e Eva antes de pecarem. No Novo Testamento, a palavra paraíso foi mencionada pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 23, versículo 43, e no Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E também pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Paraíso, na língua grega, é paradisos, ou paradisos, cujo sentido diz respeito àquilo que já dizia os judeus, a morada das almas dos piedosos até a ressurreição. Mas, sobretudo, paraíso é entendido como a região superior dos céus, acima, além do mundo,
chamado de paraíso celestial. Então, meus irmãos, compreendemos que, biblicamente, esse termo paraíso é sinônimo de novo céu e nova terra, a cidade celestial. E isto traz a ideia consigo de deleite, plenitude e comunhão com Deus. E tal estado é uma bênção para o salvo em Cristo no futuro. Acompanhe-me na segunda parte. O que é a Cidade Santa? A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu. Ela descerá diretamente dos céus. Logo, compreendemos biblicamente, e isso já foi estudado na lição de número 3, e eu lhe aconselho a mais uma vez recapitular, reassistir a aula da lição de número 3 sobre o céu, que está aqui no nosso canal. E lá também citamos que quando Deus estabelecer a cidade eterna, o perfeito estado eterno de restauração plena, ele abolirá, banirá o mal. O mal existe hoje, é uma realidade, mas provisoriamente Deus o tolera, mas ele já estabeleceu o dia em que ele extinguirá o mal. E o primeiro céu e a primeira terra, maculados pelo pecado, este em que vivemos, aparecerão. É o que nos garante a Bíblia. O apóstolo Pedro, de forma contundente, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 6 ao 7, diz-nos: o mundo antigo pereceu com as águas do dilúvio, mas o céu e a terra que agora existe serão desfeitos pelo fogo. E no versículo 10 complementa ele: ardendo se desfarão. Ora, meus irmãos, por causa de sua contaminação, os céus e a terra não resistirão à glória e à santidade divina. Isso ocorrerá quando Cristo vier assentado sobre o trono branco, no momento do juízo final, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Céus e terra desaparecerão, não se achará mais lugar ou condições para a existência deles durante essa aparição santa e de justiça do Senhor Jesus Cristo. E enfatizamos aqui, porque isso precisa ficar claro, que a cidade eterna, esta nova terra, não diz respeito a esta atual configuração da terra em que vivemos. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, o Senhor Jesus Cristo afirmou-nos que os mansos herdarão a terra. Qual terra? Aquela que nos é revelada nas Escrituras, que João, no Apocalipse capítulo 21, versículo 1, assim diz-nos: e vi o novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, ou haviam passado. Chama a sua atenção para isso, porque na língua grega, que é Apocalipse capítulo 21, versículo 1, o adjetivo novo, no grego bíblico, há dois termos para isso. O primeiro é neos, novo quanto ao tempo. O segundo adjetivo grego para novo é kainos, cujo sentido é diferente, algo nunca usado ou visto. E é esse o sentido original aqui pretendido por João sobre o novo céu e a nova terra. E o saudoso pastor Antônio Gilberto chama-nos também a atenção quanto ao verbo passar. Céus e terra passaram. Passar é procedente do grego dekomai, que é passar de um estado para outro, o que nos faz compreender de maneira clara que os novos céus e nova terra serão distintos, diferente da atual configuração de céu e terra que conhecemos. Também diz-nos o saudoso pastor Antônio Gilberto que a terra ela voltará ao estado de perfeição original, semelhante àquilo que ela era antes da entrada do pecado. Vamos à terceira e última parte desse primeiro ponto. Quando a eternidade começará? E eu chamo a sua atenção para isso. Quando nós estamos falando sobre o começo da eternidade, nos referimos assim, meus irmãos, a partir do ponto de vista humano, posto que Deus ele é eterno, de eternidade a eternidade. É o que nos diz o Salmo 90, versículo 2. Sobre isso, para ficar claro
O comentarista da lição, o pastor Aziel Gomes, o livro de apoio desse trimestre, na página 146, dois trechos aqui que eu destaquei, dos dois últimos parágrafos, diz-nos assim: quando nos voltamos para a questão do começo da eternidade, estamos falando sobre isso em relação aos salvos em Cristo e as promessas que Deus tem para eles em relação à sua eternidade, o que envolve a escatologia cristã, tratando do assunto pertinente às últimas coisas. Nós que somos mortais, recebemos a imortalidade e uma vida eterna por causa da vida que vivemos em Cristo Jesus, quando a mortalidade não terá mais poder sobre a imortalidade. A nossa imortalidade, percebam isso aqui, importante, a nossa imortalidade, diz-nos o pastor Aziel, começou no momento que passamos a estar em Cristo Jesus, recebendo a vida eterna. Porém, sua concretização se dará no futuro, quando Cristo se manifestar. E também nessa terceira parte, nós encontramos aí uma lista dos principais eventos escatológicos, ou seja, do final dos tempos, à luz da Bíblia, encontrado sobretudo no livro do Apocalipse. É o que nos diz essa terceira parte. De acordo com o livro do Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, e perceba que o arrebatamento da igreja marcará, então, o início da eternidade dos salvos com Deus, mas também o início do desdobramento dos demais eventos, atividades escatológicas registradas na Bíblia. Então, após o arrebatamento da igreja nos céus, os salvos passarão pelas recompensas no tribunal de Cristo e após participarão das bodas do Cordeiro. Na terra, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos, é o que nos diz aí a nossa revista. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda, e implantará o reino milenial de 1000 anos de paz entre as nações, a partir da Jerusalém terrena. Finalizando o milênio, entrará em curso o juízo final, o grande trono branco, que eu já citei, conforme Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E, finalmente, o ápice de tudo isso, o início do glorioso estado eterno, que está descrito em Apocalipse capítulos 21 e 22. E nesta parte, o comentarista chama-nos a atenção para não confundirmos a descrição que a Bíblia faz sobre o milênio com aquela descrição bíblica a respeito desse estado eterno. Por isso que nesse quadro do lado direito, vocês podem perceber, eu elenquei aí algumas características que diz respeito ao reino milenial de Cristo e as condições bíblicas a respeito da vida eterna. E esses eventos e suas condições, meus irmãos, são totalmente diferentes. A descrição que a Bíblia faz sobre a vida eterna, a cidade celestial, tem uma abundância de detalhes que nos faz compreender que a sua glória, a glória da cidade celestial, desse reino eterno de Cristo, excede e muito ao reino milenial de Cristo na Terra. Então acompanhe-nos nesse quadro algumas básicas características que mostram-nos essa diferença. Vamos lá. Características gerais. O milênio será na Terra, na Jerusalém terrestre. E aí temos referências bíblicas, Isaías capítulo 2, versículos 2 ao 3, Isaías capítulo 24, versículo 23, e também duas referências de Apocalipse 5, 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo 26. Sendo o milênio da terra, na Jerusalém terrestre, nesse período ainda haverá, meus irmãos, a incidência do pecado e da morte. Ainda que haja uma longevidade da vida, mas Isaías capítulo 65, versículo 20, nos afirma que os homens ainda morrerão no período do milênio. Agora,
A vida eterna será no novo céu e na nova terra, na Jerusalém celestial, que vem de cima, que desce. São essas as descrições que encontramos em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 2 e no versículo 10. E nesse contexto de vida eterna, não haverá incidência da morte e do pecado, porque Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, é categórico em nos afirmar que lá não existirá morte. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, não entrará mais nenhuma contaminação ou abominação. E no segundo ponto desse quadro, descrição da vida eterna. Vejam, mais alguns detalhes que nos fazem contrastar, diferenciar entre o reino milenial, né, a Jerusalém terrestre, e o reino celestial, o perfeito estado eterno, a Jerusalém celestial, a cidade santa de Deus. No milênio, será construído um templo físico, mas na vida eterna não haverá templo. A Bíblia diz que Deus é o próprio templo, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. No milênio, os astros, sol, lua e estrela ainda existirão, porque será em um contexto terrestre. Mas na vida eterna, segundo Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, a cidade celestial não necessita de sol e nem de lua. E Apocalipse 21, 25 complementa: nela não haverá noite. No milênio, o reino será de Cristo a partir da Jerusalém terrestre, e ele será visto e adorado. Mas na vida eterna, Apocalipse capítulo 22, versículos 3 ao 4 diz-nos: nós veremos o rosto e o trono de Deus e também do Senhor Jesus Cristo. Será algo glorioso, não é verdade? Muito bem, meus irmãos, o segundo ponto dessa lição assim nos diz: o eterno e perfeito estado. Primeira parte, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. O perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Eu já vos disse em aula anterior que o tema restauração, redenção, sublinha, atravessa toda a Bíblia, através da revelação divina, quanto à aliança eterna de salvação em Cristo para com o homem. Meus irmãos, depois que o pecado foi introduzido no mundo, o que predomina é a desordem, o sofrimento, o estado de afastamento do homem de Deus, o seu Criador, a desobediência e a morte. Veja a triste, a dramática realidade da incidência da morte a partir das genealogias do livro do Gênesis. E lá encontramos algo semelhante a isso. E viveu fulano, e gerou filhos e filhas, e morreu. Mas no último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos dois últimos capítulos, o 21 e o 22, há um quadro revelado de um novo estado eterno, onde a Nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O próprio Deus estará continuamente entre os redimidos. Também Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Todo sofrimento, dramas humanos não existirão mais. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Não haverá mais morte. Também Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E o pecado será banido para sempre. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Porque nesta nova realidade de plenitudes eternas, não haverá lá, não entrará nenhuma contaminação ou abominação. Jamais haverá a possibilidade para desobediência ou rebelião angelical ou humana, porque nesse novo estado eterno, a perfeição é absoluta. Deus baniu o mal para todo sempre. Glórias a Jesus. Na segunda parte desse ponto, o estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 5.
O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. E nós veremos agora uma descrição, algumas características dessa nova realidade que irá se descortinar no futuro, denominado no Apocalipse de novo céu e nova terra. Também de a santa cidade, a Jerusalém celestial. E vimos isso na lição de número 3. Vamos relembrar essa parte? Observe nesse quadro do lado direito, aí nós temos uma descrição, algumas características a respeito desta linda cidade celestial. Acompanhe na Bíblia, conforme o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nos afirma sobre o novo céu e a nova terra, algo belo, jamais visto. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, fala-nos da nova Jerusalém, que desce do céu, adornada, preparada como uma esposa para o seu marido. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, aí nos fala sobre o novo relacionamento que os redimidos terão com Deus. Relacionamento pleno. Deus literalmente se tabernaculizará no meio do seu povo. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4. As novas condições de vidas nesta realidade. Sem lágrimas, sem morte, sem pranto. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Os habitantes do céu são os salvos por Cristo, os vencedores, que perseveraram até o fim. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Aqueles que não estarão lá, que são estranhos, inadequados nesta cidade santa. E a Bíblia nos fala, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. E continue acompanhando aí na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 9 ao 27, o capítulo 22, versículos 1 ao 5, nós temos mais alguns detalhes ou características a respeito da Jerusalém celestial. E a primeira, veja, aí nessas letras vermelhas, com seu correspondente do lado direito, em letras na cor preta. Aí está, que o nome das tribos de Israel e o nome dos discípulos, segundo Apocalipse, capítulo 21, versículos 13 e 14, estarão escritos nas 12 portas dos muros e em seus 12 fundamentos. E isso tem a ver com a união entre o povo de Deus, das duas alianças, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 13. Esta cidade, ela é quadrangular. E em cada um dos seus 4 lados, ela possui 3 portas, o que traz a ideia de acessibilidade, universalidade. Lá não haverá barreiras étnicas, raciais. Apocalipse capítulo 21, versículo 16, nos diz que o formato da cidade é cúbico ou quadrangular, conforme já afirmei, porque há uma certa semelhança ali com o lugar santíssimo do tabernáculo, um espaço restrito, reservado, lugar de intimidade plena com Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, o rio da vida fluirá do meio desta cidade, diz respeito à fertilidade, vitalidade, faz uma referência ao rio que tornava o jardim do Éden frutífero. E por fim, Apocalipse capítulo 22, versículo 2, a árvore da vida na cidade celestial. Ela é o símbolo da vida eterna. Isso, meus irmãos, será algo maravilhoso. Seguidamente, vamos agora ao terceiro ponto de nossa lição. O estado final de todos os santos. Primeira parte. O que todo crente salvo deve esperar. E aí nos diz, os santos de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento,
nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente, mas anelavam pela cidade celestial, onde o grande e maravilhoso Deus habita. Em Apocalipse, nós encontramos de maneira abundante aquilo que é um epíteto: ao que vencer, herdará todas as coisas. Às 7 igrejas da Ásia, Cristo fez-lhe promessa: ao que vencer, lhes darei isto ou aquilo. E o vencedor aqui não é o tipo alar universal, ou segundo o padrão dos homens de sucesso terreno, mas o vencedor é aquele que é fiel a Deus, que não renuncia à sua fé, independente de tribulações e sofrimento. Porque conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, se sofremos com ele, mesmo sofrendo com ele, com Cristo, com ele também reinaremos na cidade celestial. É tanto que aqui o comentarista, ele afirma de forma semelhante àquilo que está na harpa cristã, no hino 310, avante eu vou, sobre alguns santos do Antigo Testamento e suas expectativas quanto à morada celestial, a eternidade com Deus. A 4ª estrofe desse hino diz-nos assim: eis que virá Jesus a fim de nos levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Por isso que avante eu vou. E na segunda parte desse terceiro ponto, viveremos todos em unidade. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. No céu, meus irmãos, desfrutaremos de uma unidade indizível, sem nenhuma barreira, semelhante à unidade perfeita da Santíssima Trindade, que Cristo revelou-nos em sua última oração pelos discípulos, em João capítulo 17, que lá, com Cristo, com Deus o Pai, desfrutaremos da mesma glória e amor, em confirmação àquilo que Cristo suplicou ao Pai, para que sejamos um neles, uma nova condição perfeita, interrelacional e celestial, sem polarizações, divisões políticas, sociais, econômicas, de gênero. Diz-nos a Bíblia: virão gentes do Oriente e do Ocidente. Lá não haverá espaço para a xenofobia e o etnocentrismo, preconceito ao estrangeiro, superioridade étnica. Todos terão o mesmo Deus e Pai, e o servirão, e certamente também uns aos outros. Conforme Efésios capítulo 2, versículo 14, Deus fez o povo da antiga aliança, os judeus, Israel, e da nova aliança, os gentios, um só povo. Derrubou a parede da separação, porque ele é a nossa paz, nos pacificou, reconciliou-nos com ele e também com os homens. E para contextualizar também um pouco disso que está sendo tratado nessa segunda parte do terceiro ponto, eu coloquei esse quadro do lado direito, que é uma citação da última parte de Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que na nova realidade celestial, o mar já não existe. E o que isso significa? O mar na Bíblia, para os judeus, representava a separação entre eles e os gentios, entre os gregos, que estavam separados deles através do mar. Enquanto que para os gregos, o mar era símbolo de comunicação e movimentação social. Na Bíblia, em Isaías capítulo 57, versículo 20, o mar é comparado à insubordinação dos ímpios a Deus. Ele é bravo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o mar representa o sistema do anticristo, que gera hostilidade a Deus e ao seu povo. No imaginário popular do mundo antigo, o mar era algo misterioso, mítico. Havia muitas lendas sobre o mar
e possíveis criaturas mitológicas monstruosas que nele se encontravam. Era algo pavoroso enfrentá-lo, atravessá-lo em navios em um período ainda muito primitivo e que no mundo antigo resultou em muitas tragédias. Também, num sentido simbólico, figurado, representamos o mar com relação ao distanciamento ou separação de nós e os nossos entes queridos no momento de sua partida. Mas há um outro contexto bíblico também aplicável que podemos citar, que o Apocalipse foi escrito pelo evangelista João, e antes dele ter sido preso por causa do evangelho de Cristo e desterrado na ilha de Patmos, ele pastoreava a igreja de Éfeso. Quando observamos o mapa ali da igreja de Éfeso, aquelas 7 igrejas da Ásia e a ilha de Patmos no mar Egeu, vemos que a distância entre Éfeso e a ilha de Patmos era de 80 quilômetros de água. O pastor da igreja e o seu rebanho, a igreja em Éfeso, estavam separados por 80 quilômetros do mar. E o que João está dizendo é que lá no céu não haverá mais nenhuma separação entre as pessoas, seja separação pela distância ou até mesmo pela morte de entes queridos. Então, naturalmente, já não haverá mais espaço para o mar na nova criação divina. Demos graças e glórias a Deus por isso, meus irmãos. Meus irmãos, aquilo que estava na terceira parte do último ponto, eu fiz uma junção com a nossa conclusão. Vamos a ela? O céu é o destino final do cristão. Lá, finalmente estaremos em casa. E já sabemos que a porta ou o caminho a Deus é Cristo. E o início desta caminhada ocorre com o novo nascimento, a conversão. O instrumento de orientação desta caminhada, sua bússola para o cristão, é a palavra de Deus, sob a iluminação do Espírito Santo. E o alvo, o destino final, é o céu. Portanto, meus amados, prossigamos. A Canaã celestial é logo ali. E na última parte, eu cito o que o célebre pregador puritano inglês John Bunyan, o autor da clássica obra O Peregrino, disse: essa vida aqui é apenas um ensaio do que vamos desfrutar no futuro celestial. A terra é um lugar de preparação. Somos peregrinos aqui e devemos levar em nossa bagagem a certeza da vida eterna. Sabemos que se pode viver até 100 anos aqui, mas na eternidade para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe até a nossa próxima aula. De grande esplendor.